Com o crescente aumento da industrialização e de suas consequências, é notável que a população tenha perdido contato de forma gradual com a natureza, já que este processo trouxe a população da vida no campo para a concentração nas grandes cidades, processo este que iniciou-se no final do século XVIII e início do século XIX. Dessa forma, é notável as consequências oriundas dessa transformação, consequências que divergem em todos os campos sociais, ambientais e até individuais. Podemos observar uma maior concentração populacional dada ao êxodo rural, ou seja, o processo de urbanização, melhoria na qualidade de vida em relação ao poder aquisitivo e variabilidade de produtos, mudanças nas relações de trabalho, como o trabalho assalariado em fábricas e mecanização de muitos processos de produção, mudança na estrutura social, com o estabelecimento da classe média e diminuição do poder da nobreza na época, e, por fim, um grande impacto ambiental, já que é uma problemática enorme do processo de industrialização até atualmente, pois consequências são sentidas e diversas práticas de redução de danos ambientais estão sendo cada vez mais levantadas para desacelerar processos como poluição do ar e da água, degradação do solo, desmatamento, emissão de gases de efeito estufa, consumo de recursos naturais e impacto sobre a biodiversidade. Então, nota-se que a industrialização trouxe e traz diversas consequências para todos os seres vivos e o seu meio, não apenas nós humanos. Portanto, tratando dos traumas que envolvem a industrialização, faço importante trazer a questão das consequências em relação à saúde mental dos indivíduos que compõem a sociedade, já que há um ritmo acelerado de vida que gera ansiedade, estresse e depressão na população. Assim, algumas medidas devem ser tomadas pelo governo para que haja profilaxia nesse campo, promovendo dessa forma a saúde e bem-estar da melhor forma possível. E é aí que entra a necessidade crucial de ambientes que possuem a capacidade de aliviar o cotidiano de cada um. A psicologia ambiental é um campo interdisciplinar que estuda a interação entre as pessoas e seu ambiente físico. Ela busca compreender como os espaços e lugares influenciam o comportamento, as emoções e o bem-estar das pessoas. Através de uma abordagem psicológica, a psicologia ambiental investiga como as características do ambiente, como a arquitetura, o design, a iluminação, as cores, a disposição dos objetos afetam a experiência humana. A psicologia ambiental considera o ambiente como um fator essencial para a compreensão do comportamento humano. Ela explora como as pessoas percebem, interpretam e se relacionam com os espaços físicos em que vivem, trabalham e interagem. Além disso, também analisa como as pessoas afetam o ambiente tanto individualmente quanto coletivamente, através de suas atitudes e comportamentos. A conjectura do Environmental Role, em português papel ambiental, proposta por Cantor, refere-se aos padrões de interação desenvolvidos pelos indivíduos em um determinado ambiente. Tal padrão pode variar dependendo do papel social ou organizacional do indivíduo. Em outras palavras, os padrões de avaliação e percepção ambiental correspondem aos distintos papéis sociais organizacionais que os indivíduos desempenham no ambiente, os quais determinam como eles interagem com o ambiente no exercício desses papéis. Assim, argumenta-se que porque essas regras limitam a interação do homem com o seu meio, ao longo do tempo ele vai edificando uma conceituação diferente daqueles que têm papéis diferentes naquele mesmo meio. Essa é a base para a formação da teoria do papel ambiental, ou seja, partiu da necessidade de entender as diferenças encontradas em alguns estudos entre as pessoas na avaliação e uso do meio ambiente. A psicologia ambiental discutida aqui é definida como o estudo das transações entre os indivíduos e o ambiente físico, natural e construído. Como tal, envolve o estudo da percepção, como um indivíduo percebe o ambiente, cognição, como a mente de um indivíduo absorve e estrutura as informações recebidas do ambiente, comportamento, como um indivíduo entende, responde e muda o ambiente, isto é, como esse processo afeta o comportamento humano. Este é o campo da psicologia que incorpora e analisa as transações e inter-relações da experiência e do comportamento humano com aspectos relevantes do ambiente social e físico. Os psicólogos ambientais estão, portanto, interessados em estudar como, por que e de que maneira essa relação se manifesta e o que pode ser feito para aumentar suas consequências
construtivas e reduzir suas consequências destrutivas. Um estudo promovido pela Organização Mundial da Saúde, OMS, mostra que frequentar áreas verdes pode ajudar pessoas a controlar os seus níveis de depressão e ansiedade, além de aliviar o estresse. Além da importância dos parques para a saúde mental, eles favorecem a biodiversidade e um controle ambiental, a realização de atividades físicas e áreas de lazer. A ONU, Organização das Nações Unidas, prevê que 68% da população mundial vai viver nos grandes centros urbanos até 2050, números que reforçam uma preocupação recorrente no mundo atual. O caos urbano, provocado pela grande concentração de pessoas e pela ocupação desordenada dos espaços naturais, agravado pela falta de infraestrutura e planejamento. O resultado são cidades mais quentes, poluídas, com menos espaços verdes e com mais cidadãos tensos, infelizes e suscetíveis às mais variadas doenças que colocam em risco o direito humano à saúde. A saúde mental pode ser influenciada de maneiras diferentes em ambientes rurais e urbanos. Ambientes rurais geralmente são caracterizados por uma atmosfera mais tranquila, com menos agitação e contato próximo com a natureza. A exposição à natureza pode reduzir o estresse, promover o relaxamento e melhorar o humor. Além disso, comunidades rurais muitas vezes entregam uma sensação de proximidade e vizinhança mais forte. As pessoas geralmente se conhecem e se ajudam. Esses fatores podem contribuir para uma maior sensação de pertencimento e bem-estar psicológico. Por outro lado, os ambientes urbanos apresentam uma série de desafios para a saúde mental. A vida urbana é frequentemente caracterizada por altos níveis de estresse, devido ao ritmo acelerado, trânsito intenso, aglomeração de pessoas e pressões sociais. Além disso, a falta de espaços verdes e a poluição ambiental podem afetar negativamente o bem-estar psicológico. No estudo do estoicismo, que é uma escola filosófica, a gente percebe como ela relaciona a existência humana à natureza. E é uma relação indissociável para alcançar o estado de eudaimonia, que para os gregos corresponde àquela noção de felicidade. Bom, e para explorar essa natureza de conteúdo que a psicologia ambiental nos proporciona, eu escolhi relacionar, assim como os teóricos estoicos, a vida humana com as leis naturais. E é aí que pode surgir um conceito não tão consolidado no país, mas que é chamado de terapia verde. O termo terapia verde está começando a ganhar espaço no país, conforme o contato natural com o meio ambiente vem diminuindo nas grandes cidades. Então, se faz necessário propor algumas atividades que preencham essas lacunas, preservando o lazer e o bem-estar da sociedade. Existe um livro muito interessante de um autor chamado Sharon Simpson, e é traduzido literalmente para o português como Horticultura como Terapia, Princípios e Práticas. E nesse livro, ele aborda essa influência da jardinagem dentro do tratamento de doenças psicológicas, tipo burnout, depressão e ansiedade. Mas também ele fala da jardinagem como uma ferramenta de prevenção dessa sensação de estresse e solidão que as pessoas ficam vulneráveis em grandes cidades. E ele fala sobre como a natureza é capaz de proporcionar esse cuidado, tirando a atenção do indivíduo para si e também dos seus problemas no geral. Eu penso que é válido reforçar também como essa área da psicologia acaba sendo muito explorada pela arquitetura, que propõe a existência de áreas de cultivos, de plantas em apartamentos, pois ela tem a noção que eles trazem essa maior sensação de pertencimento. A gente percebe como a arquitetura investe pesado nisso quando utiliza muito dos conceitos de psicologia das cores para demonstrar a influência que o meio exerce sobre o indivíduo. Assim, quando ela explora a cor verde, por exemplo, ela resgata esse sentimento de harmonia, tranquilidade e esperança, pois todos eles estão ligados aos aspectos naturais, trazendo elementos, mesmo que de forma artificial, para aproximar o indivíduo desse estado psicológico. A psicologia ambiental discutida aqui é definida como o estudo das transações entre os indivíduos e o ambiente físico, natural e construído. Como tal, envolve o estudo da percepção, como o indivíduo percebe o ambiente, cognição, como a mente de um indivíduo absorve e estrutura as informações recebidas do ambiente, comportamento, como o indivíduo entende, responde e muda o ambiente, isto é, como esse processo afeta o comportamento humano. Este é o campo da psicologia que incorpora e analisa as transações e inter-relações da experiência e do comportamento humano, com aspectos relevantes do ambiente social e físico. Os psicólogos ambientais estão, portanto, interessados em estudar como
e por quê, e de que maneira essa relação se manifesta, e o que pode ser feito para aumentar suas consequências construtivas e reduzir suas consequências destrutivas. Os psicólogos ambientais partem do pressuposto de que as pessoas não têm apenas uma existência social, mas antes de tudo uma existência física. Onde quer que as pessoas vão, elas ocuparão um determinado espaço, e o espaço precisa de alguns atributos especiais, como iluminação, ventilação, guarda-sol, proteção térmica e etc. Ou sem ela, para que possa desenvolver suas atividades em determinado padrão e manter suas relações sociais. Se um indivíduo se encontra em uma situação que não condiz com seus objetivos, ele tenderá a modificá-la para atender suas necessidades.